Vamos dar mais 5 minutinhos. Estou vendo aqui o nosso amigo Amadeu Campos, doutor José Lacerda. Tem uma participação também do professor Antônio Gomes, doutor Antônio Carlos. Tem uma participação da UFRN e outro ali. Bom dia a todos. Eu estou dando uma explicação aqui para os alunos de graduação que estão aqui comigo. E dentro de pouquinho a gente começa. Ao longo da semana, eu fui mandando algumas informações e hoje eu queria tomar algumas decisões com vocês, mas principalmente em atenção àqueles aqueles itens do terceiro conjunto de coisas, né? Tem algumas coisas lá que são importantes para a gente dar continuidade. O Paulo Lopes passou já uma mensagem há bem uns 15 dias, dizendo que está em umas atividades que ele não pode se ausentar. O nosso SIG hoje tem a participação de 4 instituições universitárias. A faculdade, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu também pediu para entrar no SIG. Sejam muito bem-vindos. Foram convidadas pessoas do Ministério da Saúde. Fez um convite também a um grupo de pessoas da UFCE. E ontem eu recebi um comunicado dizendo que o nosso amigo Amadeu Campos estará representando a UFCE também, além de representar o NUTS, lá em Recife, lá em Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco. E o que hoje nós temos de trabalho eu queria expor para você rapidamente, já começando aqui um pouco, porque que eu acho que nesse momento seria interessante a gente não pensar em criar ainda grupos de trabalho, né? Há um conjunto de trabalhos, de tarefas integradas que nós precisamos fazer. Esse conjunto de tarefas e de trabalhos, eu acho que se a gente segmentar agora e for criar grupo, a gente termina perdendo a noção de conjunto e cada grupo vai trabalhando na sua velocidade, na sua possibilidade, e isso termina prejudicando o todo. Eu acho que vai haver um determinado momento que esses grupos vão se definir quase que naturalmente. Mas eu não sei qual é a ideia que vocês têm, e nós podemos começar a discutir para isso. Eu pedi que esse tipo de discussão a gente levasse apenas uns 15 minutos, para depois focarmos nos... Quem? Sim, pode mandar ele entrar. Ele está aqui? Pode. Sim, diga a ele que ele pode entrar se ele quiser. Se ele quiser participar à distância também. Mas eu fiz um... Já temos... Bom, então o primeiro ponto para a gente discutir hoje é esse. É se nós fazemos essa formação de grupos ou nós adiantamos as tarefas, definimos bem as tarefas para elas ficarem bem claras e aos poucos a gente vai constituindo esses grupos, mas sem a preocupação de que agora a gente defina algum grupo específico. E as pessoas vão aderindo, né? Apenas para terminar de noticiar o que a gente tem avançado, vocês sabem que desde o ano passado, a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, que inclusive nós provavelmente vamos ter a participação do presidente atual, que é o Luiz Gustavo Chia, mandei ontem para ele as informações todas e tudo, fez uma
provocação da informática médica como área de atuação do profissional médico. A Associação Médica Brasileira constituiu uma comissão, da qual eu estou participando, sob a presidência do Dr. Florentino Cardoso, que foi presidente da AMB por 2 vezes, é um colega aqui do Ceará, nosso ex-aluno, e eu consegui que eles entendessem que a melhor denominação não seria informática médica, sim informática em saúde. Então a comissão hoje se chama Comissão de Saúde Digital, não é informática em saúde, é saúde digital. Por quê? Porque existe uma resolução que todos conhecem, da Organização Mundial de Saúde, tentando unificar todos os nomes existentes hoje sob essa denominação, todos os nomes existentes hoje sob essa denominação de saúde digital. E a decisão de aprovação na Comissão Mista de Especialidades, ela ficou para o ano que vem, 2020, porque nós temos aí um período eleitoral no Conselho Federal de Medicina. Ontem houve eleição para os conselheiros federais nos diversos conselhos regionais e decidiu-se lá no âmbito, na esfera do Conselho Federal de Medicina, que essa discussão vai, da mesma forma que a discussão da resolução sobre telesaúde, sobre telemedicina vai ficar para o ano que vem, já como tarefa da próxima diretoria. Então, veja, os 2 primeiros temas hoje da nossa reunião, eu quero declarar o SIG, o 7º SIG de Educação em Saúde Digital aberto, agradecer a participação de todos. Entraram também a doutora Cláudia Pinheiro, o doutor José Lacerda. E nós vamos levar, discutindo isso, 15 minutos para cada um, que seria a constituição de grupos de trabalho. Eu até tentei antes constituir um grupo de trabalho, mas terminou se dispersando. Foram convidados 4 colegas, 2 deles terminaram não tendo condições de participar. E eu acho que a gente precisaria, inicialmente, trabalhar como um corpo de pessoas interessadas nisso, para que todo mundo soubesse e que todo mundo estivesse imbuído das imensas tarefas que nós temos. E uma das primeiras tarefas, que está no 2º item, é a gente propor uma alternativa a essa constituição inicial de grupos de trabalho. Eu me baseio nisso por quê? Primeiro, porque a gente precisa trabalhar dentro de uma realidade que é mais complexa do que complicada. E, portanto, é fundamental que a gente tenha convergência. Se a gente agora fizer pequenos grupos, cada um trabalhando numa coisa que é do seu interesse, perdendo a noção de conjunto, a gente vai terminar se dispersando e depois, para juntar essas peças, vai ser muito mais complicado. Então, a ideia que eu estou tendo, e estou querendo compartilhar e discutir com vocês, mas se vocês votarem contrário, não tem problema, isso é uma proposta, é a gente trabalhar o conjunto de coisas que lá no item 3 eu coloquei, né, que eu estou chamando de definição de tarefas. A primeira delas seria diagnosticar o estado atual do ensino da saúde digital nos cursos de medicina do país, definir uma proposta de currículo para ser apresentado. Por que isso? Porque se a gente tiver uma proposta de currículo, fica mais fácil a gente trabalhar para que o ensino da saúde digital seja inserido nas graduações dos cursos da área da saúde, e não somente na área da medicina, que fique isso bem claro. É evidentemente que cada área da saúde poderá adequar, ajustar, e o que nós temos aqui é a proposta de criarmos uma sugestão de currículo mínimo. Para isso, nós vamos ter, que é o 3º ponto do item 3, pensar como é que a gente vai qualificar docentes para poder fazer esse trabalho do ensino da saúde digital nas graduações da área da saúde.
E aqui eu mencionei a possibilidade da gente pensar em criar um mestrado profissionalizante que seja em rede. Há uma tarefa que é diretamente influenciada por essas duas anteriores, que é reconhecer a saúde digital como área de conhecimento na CAPES do CNPq. Existe uma diferença entre reconhecer a saúde digital como área de atuação do profissional médico, que é isso que essa comissão da AMB está tentando fazer junto ao Conselho Federal de Medicina. Isso é diferente de reconhecer saúde digital como área de conhecimento. E identificar e comprometer instituições, entidades, sociedades, etc. Como eu disse, nós temos hoje 4 instituições universitárias: a Universidade Federal do Ceará, a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade de Pernambuco, a Unesp, aliás, 5 instituições, e a Escola Baiana, que está participando aí do começo. Tem participação de pessoas do Ministério da Saúde, do Ministério da Ciência e Tecnologia, claro, a Rede RUT, um instituto independente, que é o Instituto EduMed, com o professor Sabatini. Foram enviados convites a pessoas da EBSER e do Ministério da Educação. Houve uma participação inicial nesse SIG de pessoas do Ministério da Educação, mas que saíram, eu convidei outras pessoas. E que outras entidades nós devemos convidar. Por exemplo, a ABEM, nós nunca tivemos contato com eles, a Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, tendo em vista que a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde está representada nesse SIG com a participação do Dr. Kia, né? Eu até esqueci de colocar aqui a SBIS como participante, mas a SBIS está participando, é uma das instituições que está participando de forma bem ativa. No fim, eu coloquei uma coisa que eu vi, foi até colocado pelo Amadeu no Facebook, e eu reproduzi aqui, porque é uma mostra de uma universidade que já tem uma disciplina eletiva de informática médica, que funciona já há muitos anos, a professora Magdala criou, e isso aqui é um modelo para a gente, né? Muito bem, então eu quero abrir as discussões para nós começarmos a falar sobre essa história da constituição dos grupos de trabalho e as propostas alternativas. Eu queria saber quem deseja. Amadeu, você quer começar? Professor Antônio Carlos, Cláudia, alguém queira se manifestar aí, fique à vontade. Professor, aqui na Baiana a gente não está conseguindo ativar a câmera. Está fechado a câmera ou só ficamos no áudio? Só vamos ver a câmera de vocês? Não tem problema, só queria só ter uma ideia por conta de entender o MConf. Professor Antônio Carlos, não tem problema. Se o senhor está nos ouvindo bem, quiser fazer a sua participação só por áudio e pelo chat, coloca alguma coisa no chat também para a gente ter um registro, fique à vontade. O senhor quer começar? Nós estamos ouvindo muito bem o senhor aqui. Pode começar. Nós vamos dar um tempo de 15 minutos para discutir cada um desses itens, mas se a gente puder ser mais breve, para demorar um pouco mais dos outros, pode começar, professor. Olha, eu quero só fazer um relato do que aconteceu na semana, no dia 21, que foi o workshop de saúde digital promovido pela RNP, juntamente com outras instituições daqui. A Baiana sediou o evento e nós tivemos a participação da UFBA, da RNP e de outras instituições. E foi muito interessante. Nós tivemos um grupo de trabalho que seria realmente a educação em saúde, e foi, ao final, foi apresentado o relatório de cada grupo, e foi detectado que os principais problemas, estratégias e ações, entre os principais problemas,
ausência de disciplina específica, provavelmente é isso que o senhor estava falando, ausência de disciplinas específicas de tecnologias em curso de nível superior, estratégias, articulações nas instituições de ensino e ações, criação de uma rede colaborativa e parcerias interdisciplinar e interinstitucional para acompanhar discussões e criar soluções. Carência do conhecimento das ferramentas disponíveis no processo de educação e saúde, como estratégia fomentar a cultura de aplicação e desenvolvimento de tecnologias. E ações de desenvolvimento de tecnologias integrando a saúde e demais áreas correlatas. E a incorporação de diferentes mídias digitais no processo de formação profissional. Principais problemas também foi visto baixa sensibilização dos gestores de saúde sobre o processo de educação permanente. Estratégia, garantir o retorno de indicadores de saúde para gestores de saúde. E ações, promover a aproximação com entidades sensíveis à importância da educação continuada em todos os níveis. Então, falta de acesso, um outro tópico, falta de acesso à publicação científica, e aí, como estratégia, articulação interministerial e ações, liberação de acesso ao portal de periódico CAPES. Outro problema, outro tópico, carência de profissionais qualificados em saúde digital. Estratégias, ampliar a disponibilidade de cursos de formação em saúde digital. Ações, promover a aproximação com entidades sensíveis à importância. Ações seria articular uma proposta de cursos interinstitucionais, aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado. Praticamente foi o que o senhor acabou de falar aí, foi uma coisa discutida, foi apresentado no plenário final, onde tinha secretário de Estado, tinha municipal, estadual, tinha representante da RNP, do DataSUS, e foi assinado depois um documento com o governo do Estado desse resultado final de tudo para o desenvolvimento, a ampliação da tecnologia, da internet. Não foi isso, Bruno? No final. Eu estou aqui com dois colaboradores, no meu assessor direto, que é o Bruno Mendes. Ele é graduado em ciência da computação e que gerencia essa parte toda aqui da telemedicina no nosso setor. Graças a Deus nós temos um profissional aqui que nos apoia. Então, isso que eu queria trazer. Inclusive, nesse workshop, professor, a gente divulgou com o pessoal, nesse grupo de trabalho tiveram 40 pessoas, e a gente divulgou a participação dessas entidades que estavam presentes, poder fazer parte do nosso SIG, ampliando o número de pessoas. Pois é. Ótimo. Essas experiências, professor, eu acho que elas estão começando a se repetir, porque esse tema da saúde digital, ele começa a ser um tema importante, crítico em diversos setores, né? Eu acho que num evento como esse que o senhor mencionou, vale a pena criar um grupo de trabalho. Agora, nesse momento aqui, a gente precisa, eu acho que antes de criar um grupo de trabalho, a gente trabalhar na filosofia de não alimentar o velho tribalismo, o velho grupismo, né? Essa é a proposta que eu estou fazendo, a gente ter uma noção bem clara do que é que a gente quer fazer, do que a gente precisa fazer e quais são as prioridades. Eu acho que a prioridade número 1 é essa aqui, é diagnosticar o estado atual. Agora, a experiência que o senhor relata é importante porque, por exemplo, seria muito difícil fazer um evento como esse que o senhor falou aí se o senhor não tivesse a assessoria que o senhor tem. Eu também tenho uma assessoria aqui que me ajuda nisso. Não dá para você ser o eu-keep. Você tem que ter equipe. E precisa trabalhar dentro dessa filosofia, né?
Mais alguém quer se manifestar? Veja, nós estamos discutindo esses dois itens, a constituição ou não de grupos de trabalho, e uma proposta que eu estou fazendo, que é a gente definir prioridades e temas importantes, começando pelo diagnóstico do estado atual, de como é que anda o ensino da saúde geral nas faculdades, nos cursos de medicina do país. Os outros não são importantes? São importantíssimos, todos são importantes. Mas veja, nós temos 340 e poucas escolas ou cursos de medicina do país. Só enfermagem no estado de Ceará tem 31. Como é que a gente ia começar por enfermagem, se a gente não sabe nem qual é o número correto deles? E esses dados não são dados confiáveis, porque até na plataforma EMEC do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, se você entrar lá todo dia, tem coisa que está irregular, tem coisa que não está correta. Né? Eu estou dizendo isso porque o meu TCC, na finalização do curso de especialização, foi fazer uma visão geral disso. Por sinal, a Resdit, a revista saiu, todos vocês souberam, e está lá o primeiro trabalhinho com o professor Ivan Pisa. Mais alguém quer se manifestar? Amadeu, Cláudia Pinheiro, doutor José Lacerda, fique à vontade. Nós temos mais aí uns quase, um pouquinho menos de 10 minutos para a gente discutir, com mais uns 15 minutos para esse outro, para a gente passar para esse terceiro item aqui, que é a definição de tarefas, para a partir da definição de tarefas, dizer, rapaz, é isso mesmo que a gente quer? Né? Sim. E essas duas tarefas aqui, eu acho que elas influenciam todas as outras que estão nominadas abaixo. Sim. Quem deseja falar? Cláudia está falando. Cláudia, por favor, fique à vontade, seja bem-vinda. Obrigada. Estão me ouvindo? Sim? Ótimo. Seguinte, eu participei desse grupo como convidada uma primeira vez, inclusive na época nós falamos sobre a questão da saúde digital e o projeto, né, de monitoramento e avaliação aqui do Ministério, e agora participando já, né, como participante mesmo, vamos falar assim, oficial desse grupo, né? E a minha posição em relação a isso, eu acho que é importantíssimo esse diagnóstico, ele é essencial, porque criar estratégia sem conhecer o terreno que a gente está pisando, de uma maneira bem clara, é bem complicado. Então, eu não sei até, professora, até que ponto vocês avançaram, porque me parece que tem trabalhos iniciados. Eu até gostaria de saber quais seriam, assim, esses trabalhos, não é? Mas, enfim, então acho importante, concordo com esse diagnóstico e conhecendo o terreno, então a gente pode definir melhor as estratégias, as definições que os grupos, né, terão o que fazer e o que fazer. Então é essa a minha posição. Ok, Cláudia, muito obrigado. Veja, é inclusive importante lembrar que tem pessoas que podem dar contribuições significativas que estão num grande evento que está havendo no exterior, que é o MedInfo 2019. O professor Sabatini está lá, a professora Magdala está lá, e outras pessoas que também estão lá, porque elas não estão aqui participando, a gente tomar alguma decisão aqui. O Paulo Lopes não está podendo participar, o Messina, estou vendo que também está ocupado, não pôde vir. A gente termina com um pouco de limitação para tomar uma definição em criação de grupos. Depois você cria um grupo e uma pessoa diz, não é bem esse grupo e tudo, aí tem que mudar aquela história toda. Bom, então veja, a estratégia eu acho que vocês entenderam bem. Primeiro a gente pensar em definir quais tarefas são importantes. Eu nominei aqui 5 tarefas, mas essas 5 tarefas podem mudar. Eu acho que a gente começar e aprofundar o diagnóstico do estado atual do ensino da saúde digital, está compreendendo? Estou vendo aqui a presença do professor Kia. Semana passada eu tive uma discussão, seja bem-vindo, Kia, uma discussão com o nosso querido amigo Kia, manifestei uma opinião que ele concordou, que é assim, pessoal, olha, veja, tá isso publicado. Você quer constituir a força de trabalho para instaurar, implementar e depois consolidar a saúde digital? Você tem que pensar que tem 3 grupos.
o grupo do pessoal da área técnica, o grupo do pessoal da área clínica, que somos nós, e o grupo do pessoal da área administrativa. Se você não tiver gestão, planejamento estratégico, governança, né, etc., você não vai fazer nada. Tecnologia digital da informação e das comunicações não cria, né, nenhum milagre. Agora, um médico, um enfermeiro, um odontólogo que queira se tornar, né, um informata em saúde, ele tem um perfil de formação diferente de uma pessoa da área que vem da ciência, de alguma das áreas da tecnologia, qualquer que seja. O importante não é que o médico aprenda a programar, por exemplo. Se ele quiser fazer isso, ótimo. Mas não é isso que é importante. O importante é que essas três áreas saibam dialogar e conversar para trocar informações, e é isso que a gente precisa dizer. O que é que nós vamos ensinar para essa moçada que daqui a pouco está no mercado de trabalho e que está aqui sem saber a noção do que é tecnologia digital da informação e das comunicações. Eu continuo dizendo, eu acho antiético deixar um profissional de saúde sair para o mercado de trabalho sem isso. E ficam apegados a discussões etéreas que não vão resolver nada. A inteligência artificial vai desempregar radiologista. Não, eu acho que não vai não. Agora, radiologista que não souber usar as ferramentas que a inteligência artificial está colocando à disposição, ele vai ter dificuldade de trabalhar. Até porque as que tem hoje vão ser diferentes amanhã e vai ser diferente na outra semana também. É uma coisa que cresce muito rápido, né? Então nós precisamos pensar em definir as tarefas. Depois de definir as tarefas, a gente então passar como vamos atacar os outros pontos. Como é que a gente vai chegar lá no CNPq? Como é que a gente vai chegar no Ministério da Educação, propondo ensinar informática em saúde, saúde digital, qualquer que seja o nome, se a gente não tem uma proposta de currículo mínimo para colocar isso nas diretrizes nacionais e ainda, se não tem dados relacionados ao levantamento disso, porque feito o levantamento na área dos cursos de medicina, nós podemos induzir que isso seja feito em outras áreas. Né? E vamos precisar convidar pessoas de outras áreas para trabalhar nisso. Né? Kia, você quer se manifestar, por favor? Obrigado pela participação. Olá, bom dia, pessoal. Estão escutando? Escutando bem. Então tá bom. Desculpa meu atraso, professor Luiz Roberto. Tive aqui uma pequena questão aqui do Colégio das Crianças. Luiz Roberto, acho que é exatamente isso. Né? Dentre no plano de trabalho, né? Que a gente vai discutir ainda algumas coisas que a gente já fez até pela SBIS, a BTMS, juntos, a SBC. Minha questão é, será que a gente já envolve, por exemplo, a enfermagem nesse momento? A gente deixa restrito a medicina? Né? E me lembro que a gente tinha falado também daquele ciclo virtuoso, né, que seria a pós-graduação, né, incentivar a pós-graduação. Para isso a gente precisa ter as questões de CAPES, CNPq, para chegar até a graduação. Né? Você acha que isso daí são tarefas em paralelo? Tem uma ordem nessa tarefa? Para a pós-graduação, a gente já precisa de alguma proposta de conteúdo também, como se fosse um currículo mínimo, alguma coisa assim? Kia, eu acho a indagação, as suas colocações extremamente importantes, né? Veja, eu sempre imagino que no momento que a gente der o start aqui, né, na área da saúde digital, pelos cursos de medicina, isso vai servir como um estímulo e um convite a outras áreas. E aí, rapidamente, nós vamos saber o que é que as pessoas da enfermagem, e aí vão aparecer lideranças naturais, e essas lideranças naturais, entendendo que precisam fazer essa grande tarefa de dar um diagnóstico. Na realidade, aqui é o seguinte, nós precisamos dar um diagnóstico de como é que está o ensino da saúde digital na área da saúde desse país. Agora, não tem nenhuma instituição no mundo, mesmo que você contratasse uma instituição de pesquisa externa ao Brasil, que conseguisse fazer isso sozinha. Isso é uma tarefa multidisciplinar, interdisciplinar, intradisciplinar, transdisciplinar. E aí sim,
Nós damos início aqui pelo nosso lado, que é os cursos de medicina, mas nós precisamos, inclusive, dizer, olha, colegas aí que são da enfermagem, colegas que são da odonto, que são da farmácia, que são da, sei lá, da medicina veterinária, vocês também precisam começar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente começa dentro de um framework comum. E quem pode nos dar esse framework? Aí, eu acho que é uma SBIS que chega e diz, olha pessoal, o framework é esse aqui. Não adianta você estar procurando alguma coisa numa rua escura se você acha que perdeu o que você está procurando numa sala clara que está lá no outro lado da cidade. Nessa rua escura, que você nem sabe se perdeu, você não vai encontrar nada. Né? Então, a ajuda dessas instituições como a SBIS, ajuda dessas instituições como a BTMS, etc., e outras mais, a participação do Ministério da Educação, da EBSER, a participação do Ministério da Saúde. O grande exemplo disso, que todos nós sabemos, é o Health Canada, que juntou essas instituições todas primeiro e disse, olha, está aqui, o que nós queremos é isso aqui, nós temos clareza de onde queremos chegar e clareza de onde estamos partindo. Né? Então, eu acho que esse nosso SIG aqui, ele está aberto à participação de várias pessoas, inclusive a pensar também no problema dos gestores. Os nossos gestores, muitas e muitas vezes, não entendem o que é isso, não sabem o que é isso, e aí o que impera o que é o joguinho de marcar território, que não leva a nada, né? Não leva a coisa nenhuma. Né? Então, veja, concordo com você. Quer complementar mais alguma coisa, por favor? Sim, então, professor, eu acho assim, a gente pode seguir, né, nesse caminho, né, foco em medicina também, se a gente abre demais, a gente não sai do lugar, né, mas acho que é importante deixar no nosso, né, no discurso e nas nossas comunicações, que a visão, ela é ampla, né, das áreas assistenciais, e que estamos começando com a medicina porque é o que está aqui. Né? É o que a gente já tem, e agora só deixar o discurso bem amplo, né? Para que também as outras áreas se sintam confortáveis também, né? em participar. Gostaria de fazer uma colocação, complementando aí, que o campo é amplo, inclusive na área técnica, que eu não sei se caberia futuramente a nossa discussão aqui. No meu ponto de vista, eu acho que sim. Por exemplo, isso vai levantar questões como quem hoje está fazendo a inserção de dados, né, nas unidades de saúde? Quem que está operando com isso? Quais as características desse profissional? Né? Um exemplo, a gente tem pensado aqui, eu trabalho na coordenação geral de ações técnicas, né, da educação na saúde aqui no Ministério, e uma das coisas a gente já tem em mente que é inserir em todos os cursos técnicos, né, a saúde digital, porque todos os profissionais precisam já, né, entender o que é isso, e principalmente um foco nesse profissional que vai inserir os dados, porque lá na frente, quando formos avaliar os indicadores, se esses dados não forem inseridos de maneira correta, a nossa análise ela fica furada. Né? Então, a gente precisa também de conscientizar e de preparar essa pessoa que faz aí o registro de dados, informações na saúde. Só lembrando aqui. Foi muito boa a sua colocação, muito boa. Não é visão exclusiva nem sectária. Guia tem razão, nós temos que ter uma visão ampla. Agora, estamos começando por aqui. Há poucos dias atrás eu consegui aprovar aqui na universidade, aqui na minha faculdade, um projeto de extensão que é criar a Liga de Saúde Digital. E a dificuldade maior de aprovar essa liga, porque eu coloquei lá dentro que ia ter um subprojeto para a gente trabalhar, né, a formação docente e discente em conjunto, e lá na pró-reitoria foi a maior dificuldade de entender isso, que tinha que fazer um projeto à parte, etc. Não, o pessoal tem que fazer tudo junto. A gente precisa pensar na convergência. Isso faz parte da situação que a gente está vivendo. Né?
E à medida que as pessoas forem chegando e contribuindo, fica até fácil a gente saber onde é que as pessoas vão contribuir, as pessoas escolher onde querem contribuir, se a gente já tiver, tá certo, um ideário de trabalho, né? Eu acho que é isso que nós temos que fazer, né? O professor Amadeu tinha pedido também para falar. Amadeu, por favor, faça suas considerações. Bom dia a todos. Estão me escutando? Então, queria agradecer estar participando hoje e também falar que a professora Magdala está no MedInf, ela não pôde participar hoje. Ela também está participando do lançamento do livro, né, de Fundamentos da Telemedicina e Telesaúde, que alguns autores brasileiros, né, acredito que o professor Luiz também participou do livro, né, eu participei, foi lançado ontem, ela está lá participando. Ela, infelizmente, pediu para eu dizer que ela gostaria de estar participando da sessão de hoje, mas não pôde. Eu também gostaria de dizer que é importante a definição, né, desse diagnóstico do estado atual, né, da saúde digital. A gente tem que identificar como é que está, né, as escolas, as universidades em relação a isso. E eu gostaria de dar uma experiência da gente, da disciplina letiva aqui da UFPE. A gente, há muito tempo, tem, como assim, lutado com o curso, lutado entre aspas, né, assim, para incluir módulos, né, inserção gradativa no currículo aqui do curso de medicina. E conseguimos botar a disciplina letiva, mas com o passar do tempo a adesão dos alunos era pouca. Ou seja, no começo só vinha poucos alunos, assim, não tinha muito interesse dos alunos. E essa disciplina ela é aberta não só para o curso de medicina, a gente abre também para outros cursos, ciência da computação, biomedicina, engenharia biomédica, gestão da informação, ou seja, cursos, né, no caso. Sendo que, desde o semestre passado, houve uma procura maior. Para você ver, de 20 alunos por semestre, esse semestre tiveram 60. Ou seja, o perfil do aluno de medicina está mudando. Ou seja, está tendo um maior interesse, tanto de medicina quanto outros cursos, principalmente ciência da computação, sistema de internet, gestão da informação. Eles estão procurando a informática médica, informática em saúde. Isso é muito importante, que tem vários perfis de aluno, né, que estão procurando um maior conhecimento nessa área. Então, na hora da gente traçar esse currículo mínimo, né, a gente talvez tenha que ver, no caso da medicina, tudo bem, para os alunos de medicina, mas talvez tenha que pensar, além do curso de medicina, tem outros perfis de alunos que se interessam também, né, na área da saúde digital. E também a gente aqui, outra experiência, a gente também já tem outras propostas de inserção de componentes dentro do currículo, né? A gente está tentando também botar componentes no internato, como um internato opcional em saúde digital. A gente está elaborando uma proposta junto à EBSER, né, para fazer cursos de atualização em saúde digital, cursos de introdução para residentes, ou seja, a gente está começando toda essa movimentação para a capacitação dos profissionais de saúde, né, nessa área de saúde digital. E também estamos tentando aqui fazer uma proposta para as residências aqui da UFPE em residência na saúde digital. Ou seja, um componente pedagógico dentro das residências, o aluno, depende da residência, ele passar uma certa carga horária aqui fazendo a saúde digital, seja 6 horas mensais ou por mês, né, e compondo 60 horas anuais. Ou seja, tem várias ações que a gente está fazendo aqui, junto com eu, tem a professora Magdala, tem a Araceli, que é uma enfermeira daqui, a gente tem uma equipe, que nem o professor Luiz falou, tem que ser uma equipe, não só uma equipe, né?
tem que trocar informações, por isso que esse SIG é muito importante, para a gente trocar experiências, certo? E eu acredito que a definição dessas tarefas seria muito importante, e a gente aqui da UFPE podemos contribuir tanto nessa definição desse currículo mínimo, quanto no diagnóstico. Estamos à disposição para contribuir nessas duas tarefas que forem definidas aí. Muito obrigado. Ok, Amadeu, muito. Ok, Amadeu, sua participação é muito importante, a experiência aí do grupo é muito grande. Quero mencionar também aqui a pessoa do professor Raul, que também está no Medinfo, mas já se comprometeu a participar da UFP. Enfim, você tocou num ponto muito interessante e faz parte aqui também de uma das coisas que eu propus, que é nós criarmos uma ambiência no Moodle para a conversa continuada desse grupo de colegas, porque a gente ficar discutindo essas coisas uma vez por mês, fica um negócio assim tão salteado, né, que isso precisa ter uma proximidade maior, uma continuidade maior. E eu tenho essa possibilidade de abrir essa ambiência, eu vou fazer isso e vou enviar o convite para todo mundo, porque, por exemplo, relatos como esse seu, relatos como o do professor Antônio Carlos, ideias que vão surgindo, a gente colocar isso dentro da ambiência. Claro, pode ser aberto também o WhatsApp, mas acontece que grupo de WhatsApp é uma coisa muito dinâmica, é ótimo, mas quando você quer resgatar alguma coisa que foi colocada, tem um grupo de WhatsApp aqui, por exemplo, da minha turma de formatura. Rapaz, eles mandam umas coisas importantes, às vezes não dá tempo de eu ver. Meu Deus, quando eu quero procurar uma coisa que foi colocada um mês atrás, está compreendendo? Eu tenho que sentar com calma, baixar uma casa e olhar se tem mais umas duas na geladeira, porque eu sei que vai demorar para encontrar, né? A ponto, às vezes, de eu ligar para um colega e dizer, rapaz, foi tu que mandou isso assim, assim? Rapaz, manda em particular para mim, porque eu não estou encontrando onde é que tu colocou esse negócio aí. Então fica difícil. Ao passo que uma ambiência no Moodle, bem simples, que tenha um fórum, ou 2 ou 3 fóruns para cada uma das coisas que forem surgindo. E em seguida, a gente ter lá um repositóriozinho, possa colocar trabalhos, etc. E tudo. O Paulo Lopes mandou um trabalho muito interessante para contribuir nessa história das habilidades, das competências e tudo. Rapaz, eu já tentei encontrar esse trabalho, olha, mas está difícil encontrar. Eu sei que ele mandou esse trabalho, procurei esse trabalho, eu não quero estar incomodando, pedir para ele mandar de novo. Mas como eu não baixei na hora que eu vi o e-mail e baixei, já se a gente tiver esse repositório, a gente coloca isso tudo lá e isso fica lá encadeado. E a gente pode gerenciar isso daqui. Eu vou mandar o convite para todo mundo participar disso, tá certo? Bom, quem mais gostaria para a gente encerrar esses dois temas? Então fica, eu vou considerar como essas duas propostas aqui aprovadas, que a gente vai fazer uma coisa ampla, vai fazer uma coisa que seja convergente. Ela é uma coisa que está aberta à participação de todos os profissionais da área da saúde, que nós temos que fazer esse diagnóstico e precisamos também pensar na definição de uma proposta de currículo mínimo, que seja um padrão. Eu já sabia do trabalho da professora Magdala, inclusive foi a pessoa que me ajudou a começar quando eu estava querendo conhecer essas coisas, foi ela que me iniciou nessa história toda, depois uma grande companhia no trabalho da implantação do projeto de telemedicina e telesaúde no Brasil e outras coisas mais. E, Amadeu, tem uma outra coisa que você comentou também, e veja, e outros colegas já comentaram também. É por isso que eu acho que o ensino da saúde digital, ele não pode ser um ensino que seja feito fora de ações para melhorar o letramento digital, informacional e midiático, e também para melhorar o conhecimento de metodologia da pesquisa. Cada um de vocês, hoje, com essas tecnologias digitais, com esses computadores que vocês têm na mão, vocês têm possibilidade de fazer pesquisa de forma simples. Não é pesquisa de buscar informação para tomar alguma decisão. É muito mais do que isso. É isso também. Um profissional de saúde, de qualquer área, que sai e não sabe como é que faz para consultar o PubMed, que não sabe o que é um repositório, que não conhece, que nunca entrou no portal da CAPES, que não sabe como encontrar informação nova,
tenha santa paciência, esse profissional vai ficar obsoleto muito mais rapidamente do que um que sabe fazer essas coisas. E hoje, pessoal, isso está de forma ubíqua, de forma pervasiva, em qualquer canto. Você pode estar na praia, você pode estar no barzinho, você pode estar compreendendo, visitando o sogro ou a sogra, pode estar vigiando o choro do neném. Se você tiver a conexãozinha 4G, você vai em todo canto. E a 5G que está chegando aí, depois que deixarem de brigar, a 5G vai ser um negócio assim, fenomenal, né? Então precisamos preparar as pessoas para essa realidade, né? Vamos Professor, avançando? professor, Pois não, professor, dê suas ordens. é, a minha primeira explanação foi fazendo um relato que eu fiquei incumbido de trazer esse relato do workshop Saúde Digital. Agora eu queria só dar informações. Eu gostei muito da apresentação do professor, que falou lá da universidade, sobre os cursos, sobre as atividades, as ações na residência e tudo mais. Então eu queria só colocar que aqui na Bahia nós estamos atuando já, né? Então nós estamos com a introdução de tecnologias no currículo dos cursos de saúde. Então começamos com medicina, é uma disciplina que é obrigatória, faz parte do currículo, tem toda a grade, tem todo o seu currículo, e temos depois o curso de graduação de tecnólogo em informática de saúde. E a partir daí, nós vamos agora, dentro de 2 meses, começar o curso de especialização em informática de saúde, que vai ser coordenado pelo professor Sabatini, né? Então, assim, eu inclusive coloquei aí no bate-papo um link, que seria um link de pessoas que estivessem interessadas em participar desse curso de especialização, preencher esse questionário se tivesse interesse, com uma linha de pesquisa no mestrado de tecnologias em saúde. Então, nós temos um mestrado de tecnologias de saúde, que a linha de pesquisa estaria interligada com todo esse trabalho dentro da graduação. Nesse momento, nós temos já 2 meses, e como eu disse, assim, eu sou apenas um porta-voz de uma equipe muito grande de professores, tanto da área de saúde, quanto professores da área de tecnologia da informática. Então, assim, estou sendo esse porta-voz porque é muito difícil reunir com todo mundo, o pessoal poder estar aqui. E a gente começou com medicina, temos 2 semestres, e a gente pretende que possa fazer parte de todos os cursos nossos da área de saúde. Nós temos 7 cursos da área de saúde. Obrigado, professor Antônio Carlos. Veja, eu acho que a sua contribuição é muito interessante e é sempre um modelo, né? E esse modelo é um modelo que precisa ir aos poucos se replicando, né? O Brasil tem pouquíssimos cursos, então mais um curso de especialização é algo de extrema importância e a gente precisa ir trocando experiências exatamente para isso. Daí a importância de criar essa ambiência. Porque veja, professor, apesar disso aqui estar sendo gravado, depois nós passamos o link da gravação para todos, se tiver uma ambiência, a gente pode, no interregno, no intervalo entre uma e outra SIG, reunião da SIG, haver depoimentos pontuais que possam colocar essas coisas atualizadas, de forma a que não fique esperando chegar a SIG para tomar alguma decisão. A gente pode ter um mecanismo mais ágil de tomada de decisão, né? A Baiana é um exemplo, né? E isso tem um efeito extremamente importante para a região Norte-Nordeste, porque além de existirem poucos cursos, eles são muito concentrados na área mais adiantada do país. Aqui para o Norte-Nordeste fica quase nada, né? Nós temos, assim, a Baiana fazendo alguma coisa, né, muito importante. Nós temos a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade de Pernambuco também fazendo um pouco, e as outras universidades todas com muita vontade de fazer as coisas. A professora Liz está batalhando muito também, eu sei disso, porque eu estive lá recentemente, mas sem gente, sem infraestrutura para usar melhor essas coisas, né? E é algo aqui que a SIG pode fazer, né? E, sem dúvida, a gente ter o apoio, volto a dizer, o apoio, no mínimo 3 ministérios precisam estar representados nesse esforço. Uma coisa é você implementar
a saúde digital. A outra coisa é você dar manutenção, você consolidar. E se você não cuidar da formação da força de trabalho nesses 3 contingentes, isso não se consolida. Outra coisa que eu também sempre defendo, nós precisamos também atrair empresas de mercado que queiram olhar o que a gente está propondo. Precisamos dialogar com essas empresas. Essa história de ficar pensando que academia é para um lado e mercado é para o outro, isso é a lógica, a famosa lógica da perversidade. Isso é perverso. As pessoas precisam se entender, né? Precisam conversar. E é isso que vai nos levar a fazer que a saúde digital, ela não só se implemente, como se consolide. Nós hoje temos, rapaz, na América Latina todinha essa carência. Nós temos o México, a Argentina e agora, se não me engano, no Chile criaram um departamento de saúde digital no equivalente ao Ministério da Saúde de lá. Isso para a América Latina toda. O que é isso? Significa o quê? Uma gotinha no oceano. Nós precisamos vencer isso. Nós precisamos entrar nessa revolução que é hoje a saúde digital. E, fundamentalmente, isso depende de formação, depende de educação. Daí porque, além de pensar no letramento, nós precisamos pensar também em melhorar o conhecimento desses nossos alunos em metodologia da pesquisa e usar intensivamente a educação à distância online. A ideia de um mestrado profissionalizante em rede precisa ouvir críticas, sugestões para que a gente possa progredir. Educação à distância online funciona bem. É errado pensar em educação à distância separada para um lado, ensino para o outro, ensino presencial para o outro. Isso é o pensamento que desagrega. Nós temos que pensar de uma forma conjunta. Bom, eu queria ouvir mais contribuições. Nós já estamos aqui faltando mais 3 minutos para as 10 horas. Já consumimos aqui 1 hora. Eu acho que poderíamos concentrar agora as contribuições em cima dessas propostas que estão colocadas aqui. Eu acho que já há um consenso em que é preciso fazer esse diagnóstico. Depois nós vamos trabalhar como é que nós vamos continuar isso. Isso deu uma começada, espero que vocês leiam aí o trabalhinho que está publicado por mim, pelo professor Ivan Pisa. Ontem ele pediu para corrigir que o Pisa dele saiu com Z e é com S, mas já foi corrigido. E veja bem, a proposta do currículo mínimo, né? E eu precisava avançar um pouquinho aqui. Reconhecer a saúde digital como área de conhecimento, que essa bola é um pouco com você, porque foi a SBIC que provocou isso, né? Formação de docentes qualificados, eu acho que isso é muito interessante, a gente precisa pensar nisso, daí a proposta desse mestrado profissionalizante, né? Hoje é algo que não tem mais dúvida, você juntar o uso das metodologias ativas com as tecnologias digitais da informação e das comunicações. A área de saúde digital tem um viés profissionalizante absolutamente claro. Então, por que não começar a fazer isso, né? E veja, o comprometimento das instituições, né? É muito, muito, muito alvissareiro a gente ver aqui a participação do Ministério da Saúde, a sinalização de que a EBSET também vai querer participar, outras áreas do Ministério da Educação, mas nós precisamos conquistar aqui a BTMS, a BEM e outras associações. Então, senhores e senhoras, por favor, quem tiver um amigo, uma amiga que queira sugerir de alguma instituição a participação desse SIG, por favor, entre em contato e a gente está... Bom, quem mais aí gostaria de fazer uma contribuição? Está aberta a palavra. Alguma pessoa que ainda não se manifestou, por favor. Alguém da EBSEC está presente, por favor. Embora esteja representado aqui pelo professor Amadeu. Professora Liz, da Universidade do Piauí, quer fazer alguma consideração? Ela já fez algumas coisas aqui pelo chat, eu já respondi. Mais alguém deseja fazer alguma consideração? Por favor.
Hein? Kia, tá sem som? Kia, nós estamos lhe ouvindo, Kia. Denise, quer comentar alguma coisa da Unifesp? Denise, por favor. Bom, meus amigos, veja bem, posso considerar esses 3 primeiros itens como sendo itens que nós vamos dar prioridade para começar o nosso trabalho, avançar, né, na tentativa de diagnóstico do ensino da saúde digital. Eu vou mandar um pequeno esboço de planejamento. Vamos criar uma ambiência e enviar para todos vocês um convite de participação. Vamos trabalhar também prioritariamente na proposta de definir um currículo mínimo que possa ser apresentado, inclusive, a outras áreas da saúde. Terceiro, é importante a participação de pessoas dos 3 segmentos, não apenas do segmento da saúde, mas do segmento de tecnologia, do segmento dos pessoais da área da gestão. Vi vários colegas aqui mencionarem como é importante a gente esclarecer os nossos gestores. Professor, escuta? Sim. Desculpa, tive só um probleminha aqui. Coloquei o fone, tirei o fone. Eu vou passar aí na lista também um trabalho que a gente já fez e que precisa ser atualizado, que era o mapeamento dos grupos de pesquisa, né? E aí incluía, né, os grupos de pesquisa estão tanto em escolas de tecnologia quanto em escolas assistenciais, né? Até queria fazer esse adendo, né? Ou seja, a área de saúde, para mim, são todas, né? Temos a área assistencial e a área de tecnologia, né? Que também nos colocamos como área de saúde. Então, eu vou passar, então já tem também esse documento já dá uma lista, então é importante ver se todas as universidades e todos os grupos de pesquisa estão, né, nessa lista, se isso está atualizado, se tem conhecimento de outros grupos de pesquisa que não estão nessa lista. Né? Esse trabalho foi feito com base nas publicações da CAP, CNPq, mas já tem um tempo, então a gente precisa atualizar esse trabalho, mas é um bom ponto de partida, né? E minha vontade era que a gente juntasse, né, as lideranças na saúde digital, até de uma forma proativa, né? A gente tem que ir atrás das pessoas, né? Algumas aí já a gente conhece, estão um pouco afastadas, então que a gente vá atrás disso. Então a gente já tem um diretório ali, né? Já tem uma série de instituições listadas, que acho que já era um bom ponto de partida, e ver como que a gente consegue até proativamente envolver essas pessoas. Ótimo. Perfeitamente, Kia, você tem toda a razão. Tem que ser um trabalho proativo. Aos poucos eu vou convocando algumas pessoas para irem me ajudando, ainda sem formação de um grupo, assim, mas assim, de pessoas que vão se agregando, e eu acho que esses grupos, eles vão surgir naturalmente, né? É claro que, por exemplo, pessoas da Baiana, como o professor Antônio Carlos, que tem uma liderança, que já tem uma história de trabalho, que já está trabalhando com o professor Sabatini, e etc. e tudo, naturalmente ele vai ter uma liderança para poder criar um grupo para um determinado setor, né? O grupo da professora Magdala, que está lá há não sei quantos anos, essa 20 anos de história, que já tem hoje uma oferta e uma inserção dentro do Hospital das Clínicas, que tem um trabalho magnífico. É claro que isso aí vai ser também uma liderança, né? E a gente vai fazendo esse trabalho de estar... o meu trabalho aqui é aquele famoso trabalho de formiga, sabe? Já me chamaram de formigão, está compreendendo? Mas isso foi antes de eu fazer a bariátrica, né? Na época eu merecia esse nome de formigão, que eu tinha só uns 40 quilos a mais.
Mas aí, pela idade também, não dá para mais para ser formiguinha. Mas eu vou fazendo a formigação da história. Eu vou chamando um, né? Eu vejo crítico a participação da EBSER, né? Estou provocando aqui? Estou. Porque essa rede de hospitais, aproveitando a capilaridade da rede RUT, é por isso que onde eu vou, eu falo na rede RUT. Onde eu vou, eu quero chamar a rede RUT. Onde eu chego, eu quero que a rede RUT também esteja presente, esteja participante. Porque a conectividade é algo fundamental. E essa conectividade não pode ser só a conectividade esperando o 5G chegar, não. Tem que ser essa que nós estamos aqui em conjunto com a outra. Tem que ser um pool de conectividade, né? E assim, meu pessoal, isso se chama criar inteligência coletiva. Nós precisamos usar a inteligência coletiva no sentido de todos trabalharmos no caminho de um bem comum, que é a saúde digital desse país, né? Bom, eu quero saber se tem mais algumas considerações, se alguém quer fazer mais alguma participação. Depois nós vamos mandar para todos vocês o link do registro para que vocês possam assistir, das contribuições no chat, nas outras notas compartilhadas. E nós já estamos aqui a 10 horas e 7 minutos. Se não tiver mais nenhuma contribuição, eu quero sugerir nós encerrarmos a de hoje. Eu estou achando muito produtiva. E esse ideário aqui está à vontade, eu vou colocar isso também na ambiência, fiquem à vontade para sugerir, participar. E veja bem, o jargão é antigo, mas vale, o céu é o limite, né? Nós temos tudo, pessoal, temos tudo para fazer um bom trabalho de implantar e consolidar a saúde digital nesse país. O que nós precisamos é começar a cultuar, tá certo? A filosofia de trabalho. E não esqueçam, por favor, de registrarem a presença, tá certo? Está aí o endereço, a senha da sessão é 02019, resistem. E quero agradecer a todos. Mais uma vez pergunto, alguma participação final? Bom, nesse caso então, eu quero agradecer a presença de todos e encerrar a nossa sétima... Professor, eu queria parabenizar o seu trabalho, como eu escrevi aí, porque realmente o seu trabalho de ser um formigão tem dado um resultado muito importante. Eu acho que se não tivesse esse seu trabalho, não sei se a gente estaria nesse caminho que nós estamos. Então, eu quero realmente, em público, lhe parabenizar. Obrigado, professor. Vou registrar as suas palavras para alguma coisa que meus netos possam ler daqui a algum tempo, sabendo que eles tiveram um vovô formiga. Muito obrigado a todos e parabéns pelo seu trabalho aí. A Baiana é sempre uma inspiração para todos nós. Muito obrigado. Um abraço a todos. Kia, muito obrigado. Nos vemos aí, todos amigos, nos oceanos da internet. Um abraço.